Olá, meu nome é Jordano, eu estou no 10º período de Engenharia Química da UFLA e o meu trabalho foi realizado durante a iniciação científica e fala sobre a influência do tempo de batimento na massa específica, viscosidade e estabilidade de espumas obtidas a partir de extrato aquoso de café. Ele foi realizado sob orientação da professora doutora Renata de Aquino, do Departamento de Engenharia Química. O café é o segundo produto mais comercializado do mundo, ficando atrás apenas do petróleo. Seu cultivo e comercialização são a base econômica de muitos países. O Brasil lidera um ranking mundial desse produto, sendo que em 2015 foi responsável por mais de 30% da produção mundial, com uma taxa de exportação de 33,5% de sua produção. A indústria de café solúvel chegou ao Brasil na década de 60 a fim de reduzir os custos com estoques e evitar o desperdício de grãos verdes. O consumo de café solúvel veio aumentando a cada ano, superando inclusive o índice de café torrado. Isso pode ser explicado devido à sua praticidade e rápido preparo. Este produto é obtido através da desidratação do extrato aquoso de café, podendo ser realizado por diferentes métodos, como liofilização ou atomização. Porém, a secagem em camada de espumas vem se mostrando interessante, por apresentar menores tempo e temperatura durante a secagem. Isso acontece porque há um aumento na superfície de contato entre o material e o ar de secagem. O método consiste em transformar o alimento em uma espuma estável, com a incrementação de emulsificantes e estabilizantes, se necessário, para a posterior secagem. As espumas podem ser entendidas como uma dispersão de gás em um líquido ou sólido, compondo sistemas termodinamicamente instáveis. É indispensável realizar um estudo para entender os fatores que afetam a estabilidade da espuma, uma vez que a sua manutenção é extremamente importante para a utilização deste método. Caso a espuma coalesça durante a secagem, afetará diretamente a eficiência do processo. Dentre os fatores que afetam sua estabilidade, podemos citar as condições de formação da espuma, o tipo e a concentração dos agentes emulsificantes, dentre outros. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo produzir uma espuma a partir do extrato aquoso de café, utilizando albumina como emulsificante e goma xantana como estabilizante, e avaliar o tempo de batimento em propriedades como a massa específica, a viscosidade e a estabilidade da espuma a 70 graus Celsius. Os grãos de café verde foram fornecidos pela Fazenda Três Porteiras, localizadas em Ingaí, Minas Gerais, e foram submetidos à torra média clara, em temperatura de 220 graus Celsius, durante 12 minutos. Após 24 horas de descanso, realizou-se sua moagem. Para a obtenção do extrato aquoso, utilizou-se 50 gramas do pó de café arábica para 300 ml de água aquecida a 90 graus Celsius e foi realizada a extração utilizando coador e filtro, como mostra a figura 2. Para a preparação da espuma, foram feitos testes preliminares para determinar qual seria a concentração do agente emulsificante utilizado. E, para isso, fixou o tempo de batimento em 10 minutos e a velocidade de batimento em 975 e 67 RPM. Com isso, variou-se a concentração de albumina em 2,5, 3,5, 5 e 10% massa-volume. E, em todos os testes, foi medida a massa específica da espuma formada. Como pode ser observado pela figura 4, todas as espumas coalesceram após algum período em temperatura ambiente, mostrando que elas eram instáveis. Assim, novos testes foram realizados com 3,5% massa-volume de albumina, variando a concentração de goma xantana, utilizado como estabilizante, em 0,10 e 0,25%. Após a definição da melhor formulação, produziu-se espumas com diferentes tempos de batimento, de 2,5, 7,5 e 12,5 minutos. Foram feitas 3 caracterizações nas espumas formadas, sendo que seu volume foi medido com o auxílio de um piquenômetro, como mostra a figura 6, e sua massa específica foi calculada pela equação abaixo. A estabilidade da espuma foi calculada através da técnica sugerida por Barnard, em que se coloca 10 gramas de espuma em uma peneira que se encontra dentro de um funil de vidro, exemplificado pela figura 7. Com a estufa a 70 graus Celsius, mediu-se o volume coalescido da espuma a cada 15 minutos e, após 2 horas,
foi possível calcular sua estabilidade através da equação que se encontra abaixo da figura 7. Para determinar a viscosidade da espuma, utilizou-se um viscosímetro Brookfield, disponível no laboratório, como mostra a figura 8. A espuma foi colocada em um becker de vidro e utilizou-se o rotor 3 do viscosímetro, variando sua velocidade de rotação em 6, 12, 30 e 60 RPM. Na tabela 1, podemos observar os valores de massa específica da espuma com diferentes formulações, obtidas todas com 10 minutos de batimento. De acordo com a literatura, as espumas que serão submetidas à secagem em camada de espuma devem ter sua massa específica entre 0,1 e 0,6 gramas por centímetro cúbico. De todas as formulações feitas, somente a que continha apenas 2,5% de albumina não ficou dentro do parâmetro exigido e, por isso, foi descartada dos testes. Como exemplificado anteriormente, as espumas produzidas exclusivamente com albumina não se apresentarão estáveis à temperatura ambiente, o que tornou necessário a inclusão de um agente estabilizante. Os testes foram realizados com concentração de 3,5% massa-volume de albumina, pois procura-se sempre utilizar o menor teor de aditivos em uma solução, e essa foi a menor concentração que apresentou massa específica adequada. Os dois testes incrementados com a goma xantana apresentaram espumas estáveis à temperatura ambiente, e na tabela podemos observar que os valores de densidade estão dentro da faixa esperada. Desta forma, a formulação escolhida para avaliação do efeito do tempo de batimento foi a que apresentava também menor teor de goma xantana, de 0,10%. A figura 9 nos mostra a influência da velocidade de rotação da viscosidade da espuma e, através do gráfico, podemos concluir que a espuma é um fluido pseudoplástico, ou seja, sua viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. Podemos observar também que as espumas produzidas com maior tempo de batimento, de 7,5 e 12,5 minutos, apresentaram valores de viscosidade parecidos entre si e maiores que os valores da espuma produzida com 2,5 minutos. Na tabela 2, é possível observar que há uma pequena variação da massa específica com o aumento do tempo de batimento, mas todas as espumas formadas estão dentro do intervalo exigido para a secagem em camada de espumas. Além disso, observa-se que as espumas mais estáveis foram aquelas formadas com maiores tempos de batimento, resultado semelhante ao encontrado para a viscosidade. Ou seja, o aumento da estabilidade pode ser justificado pelo retardamento de drenagem do líquido, estando diretamente relacionado à sua maior viscosidade. O procedimento experimental realizado permitiu a obtenção de uma espuma estável à temperatura ambiente, com 3,5% de massa-volume de albumina e 0,10% massa-volume de goma xantana. Além disso, pode-se concluir que o tempo de batimento não alterou significativamente os valores de massa específica das espumas. Porém, ao utilizar maiores tempos de batimento, de 7,5 e 12,5 minutos, foi possível formar espumas mais viscosas e mais estáveis a 70 graus Celsius, mostrando também que há uma relação entre essas duas propriedades da espuma, como já era esperado. Eu gostaria de agradecer a minha professora e orientadora, Renata, pelo apoio e conhecimento compartilhado, a Maria Helena Brunelli e Pedro Brunelli pelo café disponibilizado para a realização do trabalho e ao Departamento de Engenharia Química que possibilitou a execução da pesquisa. Muito obrigada.